Tá rolando ainda aí a entrevista coletiva, comandada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas também com a presença da ministra do Planejamento, Simone Tebet, em Brasília, detalhando um pacote de medidas com promessas para entregar uma melhora fiscal no país, no total aqui de mais de 240 bilhões de reais nas contas públicas. A grosso modo, a gente já tem aqui os detalhes que foram apresentados agora há pouco, né, na capital federal. E por isso a gente convidou participação aqui nos bastidores do Poder de hoje do Murilo Viana, economista, consultor sênior da Gol Associados, conversando conosco aqui nos bastidores do Poder. Murilo, seja bem-vindo, boa tarde para você, tudo bem? Muito obrigado, primeiramente, aí pelo convite e também agradeço aí aos ouvintes por estar acompanhando aqui conosco. Ô Murilo, se confirmado esse pacote, a eficácia desse pacote, dá para reverter o déficit atual das contas públicas e já colocar o Brasil no azul em 2023. E aí passa por uma série de pontos aqui que foram anunciados pelo Fernando Haddad, que a gente pode até detalhar, mas enfim, de modo geral, o que você acompanhou e observou no que foi falado em Brasília, é factível esse plano apresentado pelo governo federal agora há pouco? Então, alguns pontos bastante relevantes aí que eu gostaria de trazer para a discussão, né? Um deles, talvez o mais relevante, seja a sinalização que o governo aí na figura do ministro da Fazenda, não à toa também estava ao lado ali do planejamento, também da questão do orçamento também, é a questão da necessidade aí de voltar a colocar as contas públicas no azul. Então havia uma percepção de risco, um receio muito grande no mercado de como seria o tratamento fiscal do novo governo, do governo Lula, em especial ali devido às discussões em torno do processo da PEC da transição, com um déficit bastante elevado ali aprovado na PEC da transição, e a perspectiva, evidentemente, de ancoragem das expectativas para as contas públicas nos próximos anos, inclusive aí com a indefinição da regra fiscal. Então, as medidas anunciadas têm esse contorno super relevante de sinalizar aí uma preocupação de ancoragem das contas públicas, de melhoria aí do resultado para este ano e também para os próximos anos. E uma outra questão super relevante também é a sinalização de tentar passar que do ponto de vista fiscal e econômico, o governo continua, apesar aí das turbulências políticas decorrentes aí do episódio de domingo, havia um receio também no mercado de que forma aqueles atos em Brasília poderia contaminar a agenda econômica e tudo mais. Então, assim, tem esse contorno de fundo bastante relevante para a gente levar em consideração. Agora, nesse plano anunciado pelo Fernando Haddad, há uma aposta grande em reversão de desoneração, né? Que foi algumas desonerações que foram aplicadas pelo governo anterior. O governo atual tenta reverter algumas taxas de juros aí que foram rebaixadas ou eventualmente isentadas nos últimos anos. E medidas ali para arrecadar mais com um novo refis, né? Justamente para renegociar dívidas que estão pendentes. Claro que isso no papel soma uma arrecadação maior do que inclusive um corte de gastos. E é sempre muito melhor você aumentar o seu salário do que você reduzir o seu custo de vida, né, Murilo? De que modo vocês analistas observam esse tipo de medida? Qual seria... tá ok para o momento, dá para melhorar ou daria para ser melhor neste momento? Tem algumas questões também que merecem ser destacadas. Primeiro, já havia uma expectativa no mercado de que o governo buscaria aí uma recomposição de receitas. E entre os principais fatores é porque o governo quis aumentar bastante os gastos aí no final do ano com a PEC da transição. Então, por uma questão lógica mesmo das pessoas que atuam no mercado, de identificar ali que haveria um espaço, pelo menos o espaço desejado, seria de recomposição de receitas. A sinalização que foi dada agora é o misto dos dois. É evidente que tem sinalizado a um peso maior para as receitas, seja um efeito de receitas extraordinárias, ou seja, de uma vez por todas, que você consegue ter linhas ali de arrecadação, mas que acontece em 2023 ou talvez em 2024 e se cessa por aí.
e outras de um caráter mais estrutural, como, por exemplo, a questão de reversão de determinados incentivos fiscais ou de desonerações, como é o caso do PIS/COFINS sobre combustíveis. Porém, também foi sinalizado, do ponto de vista das despesas, alguns cortes, como a melhoria do gasto com, por exemplo, a questão de revisão de contratos e programas. Aí possivelmente o governo queira atacar uma questão da baixa eficiência do programa Auxílio Brasil, que todos nós sabemos que acabou tendo um incentivo muito forte à proliferação de divisões de famílias apenas do ponto de vista da classificação no cadastro único, e que acabou engordando o custo do programa e tornando um pouco mais pouco efetivo em relação ao combate à pobreza. Então, o governo tem sinalizado aí que vai revisar esses tipos de cadastros que estão mal colocados aí no cadastro único, e que isso aí também vai gerar aí uma reversão de despesas programadas para o Bolsa Família agora, chamado Bolsa Família. E também que vai executar uma despesa abaixo do que está autorizado na LOA. Então, coloca ali uma autorização, um corte ali, digamos, planejado de 25 bilhões no que foi colocado de despesa autorizado. Isso aí passa uma sinalização positiva de busca de tentar melhorar o lado fiscal da economia, que é fundamental, inclusive, para poder gerar ancoragem do ponto de vista da inflação, e também para o Banco Central se sentir mais confortável de reduzir as taxas de juros aí nos próximos meses. Uma questão de destaque também é que, embora tenha pontuado aqui essa possibilidade de chegar na conta no azul ainda em 2023, isso aí é tido como algo pouco factível. E o próprio ministro da Fazenda afirmou: olha, a gente chegaria na conta no azul, um zero ali, um superávit primário de 0,1, mas isso num cenário que todas as medidas fossem aplicadas e o máximo do resultado fosse alcançado. Mas o próprio ministro sinalizou que a meta é chegar no final do ano com um déficit ali entre menos 0,5% do PIB e menos 1% do PIB, que é algo incompatível com a realidade se muitas dessas medidas forem tomadas. Ô Murilo, eu estava acompanhando, claro, depois do anúncio feito pelo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o comportamento, claro, que a gente fica de olho no mercado financeiro, né? No desempenho aqui da Bolsa, do dólar, do euro, enfim. E não houve nenhum estouro de boiada, né? A Bolsa caiu um pouquinho mais do que vinha caindo, o dólar reduziu um pouco da queda que vinha apresentando desde então. O momento é de esperar, esperar agora os próximos passos. E apresentado esse primeiro plano do governo federal, quais os próximos passos que a gente deve estar atentos em relação à equipe econômica para uma melhora do cenário e para dar confiança à economia brasileira? O desafio ainda é grande. Nós temos um patamar de dívida pública elevado, um juros elevado que onera, evidentemente, o estoque de dívida que o governo federal tem, e também existe uma dificuldade de reversão, de fato, desse déficit primário. Então, iremos acompanhar também a perspectiva do andamento econômico para 2023, tanto no Brasil como no mundo, que é bastante desafiador, o que torna as perspectivas aí um pouco do receio de como vai se dar, de fato, o caminhar da sustentabilidade fiscal, e em especial de como vai ser a nova âncora fiscal que o governo tem que apresentar até metade do ano. Mas, sem dúvida, a sinalização que tem sido que foi dado hoje é uma sinalização positiva, de preocupação em relação às contas públicas, ajuda a reverter um tanto bom os receios que se tinha em relação ao possível clima de vale-tudo fiscal. Isso aí consegue reverter um pouco, mas também a gente depende aí dos próximos dias e semanas um melhor detalhamento de como vai ser dado parte dessas medidas que foram anunciadas hoje, porque uma boa parte dessas medidas ainda depende aí de uma apresentação mais detalhada de como vai ser dado. Precisamos também acompanhar o que vai vir escrito nos decretos, o que vai vir escrito nos projetos que o governo vai tentar aprovar para poder colocar essas medidas em dia, e também tem que avaliar possíveis outros riscos fiscais que não podem ser afastados. Então, por exemplo, o programa Desenrola, que o governo eleito, o governo, na verdade, que está aí agora, né?
ele se elegeu baseado, uma das questões foi a criação do programa Desenrola, para poder facilitar o pagamento de dívida das famílias, em especial de famílias mais necessitadas, e isso evidentemente teria um custo fiscal. Então isso precisa ser melhor detalhado. E também nos últimos dias nós vimos aí que o custo do reajuste do salário mínimo, como foi aprovado na lei orçamentária de 2023, o custo vai ser bem maior do que aquele que foi estimado, devido a uma série de problemas ali na concessão de benefícios previdenciários, porque o aumento do salário mínimo impacta diversos outras despesas que são vinculadas ao mínimo. Então também a gente vai ter que acompanhar aí quais são esses efeitos fiscais na prática, que o governo vai tentar fazer para compensar, e também de como ele vai conseguir implementar uma parte boa dessas medidas que foram anunciadas hoje. Muito bom. Murilo Viana, que é consultor sênior da Gol Associados, conversou conosco aqui nos Bastidores do Poder nesta quinta-feira. Murilo, obrigado pela participação, pela atenção conosco aqui na RB. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até uma próxima.